Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais uma vez João 3,30, que ele cresça, que ele diminua, né? Agora, hoje é dia 5 de dezembro de 2025, uma sexta-feira, né? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida eu vou estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor, e me ajuda a estar te buscando, te adorando, decanta lá e sai. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir, nas minhas atitudes, no comportamento, Pai. Eu apresento a minha vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em 1 Crônicas 22, tá? Hoje a gente vai estar falando dos preparativos para o templo. Vamos lá, 22. Então disse Davi, este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocausto para Israel. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus a expressão de Deus apareça, que o objetivo desse canal seria simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que tu nome venha a ser exaltado, para que seu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, que eu suma, desapareça, e que o Senhor decanta lá e saia apareça cada dia na minha vida, Pai. Eu quero ver o Senhor crescer, eu quero ver o Senhor ser exaltado, ser glorificado, Pai, porque eu preciso, Senhor, proclamar a tua palavra, mas para isso, Senhor, eu preciso diminuir, eu preciso desaparecer, que o Senhor venha me usar, Pai, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Põe palavras na minha boca, me ajuda a ministrar conforme a tua vontade, não a minha, não para que eu cresça, Pai, mas que o Senhor seja conhecido, Pai, através da minha vida, cada dia mais, somente pela palavra, porque é a palavra que guarda, é a palavra que liberta, é a palavra que salva, a palavra é o próprio Jesus, né? Tudo em todos, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. Amém, Jesus, amém, amém. A palavra vai dizer assim, né? Vamos lá? 22, 1 Crônicas 22. Então disse Davi, este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, do Senhor Deus, o Senhor, e do altar de holocausto para Israel. Preparativos para o templo. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavadas para a construção do templo. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pedras e de dobradiças para a porta, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se poderia contar para os sidônios e os tírios, né? Haviam trazido muito cedo para Davi. Então, a igreja, Davi, ele foi preparando, né, as coisas, aí vamos dizer assim, os preparativos, né, as pedras, foram preparando tudo para quando, né, fosse a construção do templo, para o seu filho, que Deus falou que iria construir, né, e não ele, já estivesse preparado. Olha o cuidado de Davi, igreja, olha o cuidado de Davi com as coisas do Senhor, né? Será que nós estamos tendo esse cuidado com as coisas do Senhor? E ele continua aqui no 5. Davi pensava, olha só, no 5, 22, 5. Davi pensava, meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Olha, igreja, que coisa linda, igreja. Oh, decanta, decanta. Cuidado que Davi queria. Ele queria que o tempo fosse... E foi, né, igreja? Foi algo extraordinário, né? Foi marcante, né? O desejo de Davi, né? De como ele queria que o tempo fosse. Por isso que ele foi preparando as coisas antes da sua morte, né? O cuidado dele, aleluia, né? Então, Salomão era jovem. Aqui não fala mais ou menos quantos anos ele tinha, mas ele era bem jovem, né? E aí continua. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, tá? Eita, aleluia, glória a Deus, né? Então ele chama Salomão, né? Construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. E dizendo, meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor, você matou muita gente. Você matou, aqui, assim, você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim, né? Então Davi era homem de guerra, tá?
Então, assim, nas guerras ele acumulou muito tesouro, ouro, né, prata, tudo para bronze, ferro, para a construção do templo magnífico que ele queria. Gente, que coisa linda, né? Mas você terá um filho que será um homem de paz. Então, quem é? Salomão. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reino dele. E ele, Deus já disse que seria quem? Salomão, tá? Olha que coisa linda. E ele que vai construir um templo para a honra do meu nome, e eu serei seu pai, e ele será meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Aleluia. Tá entendendo? Então, igreja, Isaías 11, acho que versículo 4. Isaías 11, 4. Eu vou ler aqui para vocês verem esse trono aqui que tá falando. Isaías 11, 4 diz assim, ó. Gente, que coisa linda. Eu fico magnificamente, sabe? 11, versículo... Vamos lá, ler 11. Um ramo surgirá do trono de Jessé, e das raízes brotará um renovo. Quem é o trono? Quem é a raiz, né? Quem é o tronco? Jessé. Aí brotou quem? Davi. Davi brotou quem? Salomão. E assim veio a descendência de Jesus, né? E aí diz assim, Jesus será como? O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, de entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu Jesus, né? Mas com retidão, julgará os necessitados com justiça, tomará decisão em favor dos pobres, e com suas palavras, como se fosse um cajado, fará a terra com um sopro de sua boca, matará os ímpios, e a retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade do seu centurião. Quem é? Jesus, né? Então, a gente vê aqui que quando, né, o Senhor fala com Davi aqui, né, tá falando sobre isso, tá? Que vai estar afirmando, tá bom? 1 Crônicas 22, versículo 10. Então, vou colocar aqui o Isaías 11. Vou esquecer, Isaías 11, né? Do 11, versículo 1 ao 6, sobre Jesus, que é o trono, né, de Jessé. Então, igreja, é muito lindo. E aí ele continua, agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor e ser Deus conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência. Olha só que Davi dá para falar para Salomão. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça a lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel, né? Deus só queria que, e Davi também, né? Que Salomão tivesse o quê? Seguisse o quê? A lei do Senhor, né? Porque Israel tinha que seguir a lei e o mandamento de Deus, né? Mas a gente sabe que aqui Salomão, ele não fez ali o que deveria ser. Vamos lá pro 3. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis do Senhor. Que é os decretos, né? Que é os mandamentos e as leis do Senhor, né? Que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Então, para ele obedecer, se lembra de quem? Aqui de Josué também, né? Josué, tá bom? Moisés falando com Josué, seja forte. Deus falando também, olha, seja forte, Josué. Moisés, meu servo, morreu, você que vai continuar, né? Então, aqui da mesa, essa intenção. Então, assim, ó, Salomão, chegar a sua vez, seu pai morreu, agora você é com você, né? O reinado é com você. Com muito esforço, providenciarei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais bronze, né? Com muito esforço. Então, Davi, ele estava tendo um empreendimento ali, ele queria deixar tudo preparado. A igreja é muito linda, olha só. No 14, com muito esforço, providenciarei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais bronze e ferro do que pode se calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho. Então, Deus já tinha dado as ferramentas, aleluia, né? Davi chega e impôs, filho, você vai fazer, você, né? Então, quando Salomão faz o templo, a igreja, você me lembra uma coisa, você sabe que
Não, vou pular, né? Mas você sabe que o templo demorou 7 anos para ser construído? E a casa de Salomão demorou 13 ou foi 14 anos para ser construído? Ó, o templo do Senhor demorou 7 anos, ok? E era algo magnífico. O palácio de Salomão demorou entre 13 a 14 anos, era algo assim extraordinário também, né? Salomão não, né? Vamos lá. Em ouro, prata, bronze e ferro, agora comece o trabalho, que o Senhor esteja com você. Né? Ele fala, comece o trabalho, que o Senhor esteja com você, tá bom? Então Davi ordenou todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. E disse ele, certamente o Senhor, o seu Deus, está com você e lhe concedeu paz, né? Então ele diz assim, e disse ele, certamente o Senhor, o seu Deus, está com você e lhe concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo, né? Agora consagre o coração e a alma para buscar o Senhor e o seu Deus. Comece a construir o santuário do Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança, né? Do Senhor e os utensílios consagrados que pertencem a Deus para dentro do templo, que será construído em honra ao nome do Senhor. Então, era o cuidado ali de Davi, né? Nossa, agora vocês consagrem tudo para trazer para dentro do templo. Gente, é muito lindo, né? Então, tem o que consagrar, lá manda Sori decanta, né? Porque é o que? Agora consagra o coração e a alma. Então, igreja, por quê? Porque Deus, ele queria tudo. Davi era um homem que consagrava o coração, consagrava a alma, ele buscava o Senhor, ele queria que todos fossem da mesma maneira, né? Igreja, e não é diferente nos dias de hoje, né? Eu gostaria que todo mundo tivesse o coração voltado às coisas do Senhor, buscasse, adorasse, sabe? Mas eu sei que nem todo mundo faz isso, né? E isso às vezes é muito dolorido. Às vezes eu fico olhando e falo assim, gente, como que pode, né? Porque a gente vem andando com o Senhor e a gente vai aprendendo. E cada dia que a gente aprende com o Senhor, a gente vê que é necessário que a gente diminua, né? Que Ele cresça, que Ele apareça e que a gente busque Ele cada dia mais. Ele quer o quê? Que a gente venha adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Mas é isso aqui, tá? Nossa, Deus falou muito comigo nessa palavra. Como Ele tem falado sempre, amém? Deus abençoe vocês. Tenham um final de semana abençoado em nome de Jesus. Preparativos para o templo, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz.